Olá, queridos alunos! Estamos aqui para mais uma aula de História. Eu me chamo Paulo Mário, estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é o movimento operário. Você já ouviu falar nesse assunto? Quais as principais causas, consequências, características desse movimento no mundo e no Brasil? E no final, nós vamos resolver algumas questões sobre esse assunto. Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula e vamos a ela. O que é o movimento operário? Você já ouviu falar nesse assunto? Que movimento social é esse que se originou lá atrás e que está presente no dia a dia atualmente? Vamos ao conceito? O movimento operário refere-se à organização e ação coletiva de trabalhadores assalariados em busca de melhores condições de trabalho, direitos trabalhistas e participação política. Teve origem com a Revolução Industrial e o surgimento do proletariado, e suas lutas visavam combater a exploração capitalista e construir uma sociedade mais justa. Então eu vou sublinhar aqui as palavras principais desse conceito. Olha só, movimento operário refere-se a uma organização e ação coletiva de quê? De trabalhadores, já que nós estamos falando de operários. Os operários são os trabalhadores. E esse movimento, ele surge com a Revolução Industrial na Inglaterra. Em meados do século XVIII e início do século XIX, esse movimento surgiu com a Revolução Industrial, com a primeira Revolução Industrial. Por quê? Surgiram as fábricas. Como que as mercadorias eram produzidas antigamente? Manualmente. A produção era em uma escala muito pequena e tudo muito manual. Com o surgimento da máquina, o manual, o artesanal, passou a ser industrial. E com o surgimento das máquinas surgem as fábricas, a indústria. Nesse período surgem duas classes sociais muito importantes para os dias atuais: a burguesia e o proletariado. A burguesia são aquelas pessoas detentoras dos meios de produção, é o patrão. E o proletariado é a classe trabalhadora. Então é dentro desse contexto que surge o movimento que nós estamos estudando hoje, tá bom? Continuando aqui, as principais características e objetivos desse movimento. Primeiro, organização e luta e as principais reivindicações. Ele busca o quê? Então, vamos primeiro à organização e luta. O movimento operário se manifesta por meio de sindicatos, greves, manifestações e outras formas de ação coletiva. Quais as principais reivindicações desse movimento? Redução da jornada de trabalho. Olha a primeira aqui. Melhores condições laborais. Laborais é condições de trabalho. Direitos trabalhistas, como por exemplo, férias, né? Quem não gosta de férias? 13º, salário, entre outros. A participação política e fim da exploração capitalista são algumas das principais demandas. Então, as principais reivindicações desse movimento são redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, direitos trabalhistas, como, por exemplo, férias, 13º e salário, participação política e fim da exploração capitalista. Nós sabemos que quando surge essa classe social, surge também a exploração. Na Inglaterra, quando ocorre a primeira Revolução Industrial, ocorre uma exploração muito grande de mulheres e crianças nesse período. Então, é dentro desse contexto que nasce o movimento que nós estamos estudando hoje. O movimento operário, movimento de trabalhadores. É uma ação coletiva, gente. Não é individual, tá bom? Continuando aqui, nós vamos conhecer um pouco sobre esse movimento operário no nosso país, no Brasil. A origem e desenvolvimento. A industrialização e urbanização.
Quando o país começou a se industrializar, mais precisamente na década de 30, quando Getúlio Vargas chega ao poder, né? Se a gente olhar para a história do Brasil, a gente sempre teve a produção de um único produto. A monocultura era uma característica muito importante no Brasil, foi uma característica muito importante no Brasil. Primeiro, desde a colonização, pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, o ouro, o café. Aí quando chega na década de 30, o brasileiro começa a perceber que a economia precisa se diversificar. E quando ocorre a República, a proclamação da República, em 1889, o Brasil entra numa nova fase política, econômica, administrativa. E a República ela é dividida em duas partes. A República Velha, ou República da Espada, e a República Nova, ou o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então é dentro desse contexto de 1930, que o país começa a se industrializar. Então, esse movimento de luta de trabalhadores em prol dessa causa se intensifica nesse período, tá bom? Então, industrialização e urbanização. O crescimento da indústria no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, atraiu trabalhadores às cidades, criando um grupo social. Esse grupo se chamou operariado. Assim surge esse grupo. Em 1917, ocorre a primeira grande greve. Olha uma manifestação aí em prol desse movimento. A primeira grande greve é considerada um marco. Essa greve geral em São Paulo, com grande participação de operários de diversos setores, exigiu melhores condições de trabalho. Olha só aqui a causa pintando, ó. E melhores salários. Essa grande greve ocorreu em 1917 no Brasil e é chamada de Greve de 1917. A greve de 1917 é considerada a primeira greve geral do país. Ela durou quase um mês e terminou com a conquista de algumas reivindicações dos trabalhadores, como anistia aos grevistas e aumento salarial. Outras reivindicações, como a jornada de 8 horas e o fim do trabalho infantil, não foram conquistadas. Ainda em 1917, ocorreu na Rússia a primeira revolução operária liderada pelos bolcheviques. No início da década de 20, o movimento operário brasileiro passou a ser cada vez mais influenciado pelas ideias socialistas e o anarquismo foi perdendo espaço no movimento. Então essa greve ocorreu não só no Brasil, nós temos exemplos que ela ocorreu em outros países também, e o Brasil sofreu influência dessas greves que ocorriam em outros países, como o exemplo que eu trouxe aqui, a Rússia. Continuando aqui no Brasil, a era Vargas, o governo Vargas implementou políticas trabalhistas, reconhecendo os sindicatos e concedendo alguns direitos, como a regulamentação da jornada de trabalho e a criação da Justiça do Trabalho. Então, o governo Vargas, ele foi um governo que chegou ao poder de uma forma meio brusca, né, dando um golpe, como alguns livros de história trazem, mas ao mesmo tempo que ele foi um governo repressor, ele também abriu uma brecha para os direitos trabalhistas se evidenciarem por todo o país. Surgiram muitas indústrias, principalmente na área da siderurgia, a Petrobras. Então, o movimento de trabalhadores no Brasil, ele se caracteriza, ele se permeia na sociedade nesse período com essas características. Outra coisa importante sobre o movimento operário na era Vargas, ele foi marcado por uma mistura de concessões e representação por parte do Estado. Vargas buscou atrair apoio dos trabalhadores por meio de medidas como a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, mas também reprimiu movimentos de oposição e controlou a atuação dos sindicatos. Então, ao mesmo tempo em que Getúlio Vargas abre uma brecha para que esse movimento lute em prol de melhorias, ele também reprimia quem se manifestava contra o governo. É um pouco contraditório, assim como todo o governo de Getúlio Vargas. Continuando aqui a nossa aula, nós temos na ditadura militar, já mais atual, 1964, o movimento sindical foi reprimido, mas resistiu com greves e manifestações.
Gente, uma coisa que é importante dizer é que os trabalhadores geralmente eles se organizam através de sindicatos, né? Que é aquele órgão em que trata desses assuntos de forma coletiva. Você pode se filiar a um determinado movimento, uma luta, né? Não cabe aqui também entrar em questões políticas, né? Partidárias. A gente sabe que no Brasil temos partidos que arrebanham mais um movimento, dependendo da conveniência, uns mais, outros menos. Mas aqui não é o foco da nossa aula, tá bom? Continuando sobre esse movimento, no período da redemocratização, quando acabou a ditadura militar, no final da década de 80, com a redemocratização, o movimento ressurgiu com força, liderado por mobilizações com direitos democráticos e sociais e a criação da CUT. A CUT é a Central Única dos Trabalhadores, que foi criada após a ditadura militar. Vamos às consequências importantes serem colocadas essas consequências após a consolidação dos sindicatos, desse movimento trabalhista no Brasil, movimento desses trabalhadores no Brasil, movimento operário no Brasil. As principais consequências são uma legislação trabalhista, houve a criação de uma legislação trabalhista, o fortalecimento dos sindicatos, consciência social e a participação política. Vou explicar cada uma delas. Com relação à legislação trabalhista, o movimento operário foi fundamental para a conquista de direitos trabalhistas, como a CLT, como eu já citei há minutos atrás, com a consolidação das leis do trabalho criada em 1943, no governo de Getúlio Vargas. Com relação ao fortalecimento sindical, os sindicatos se consolidaram como representantes dos trabalhadores, atuando na defesa dos seus interesses. Então, quando um determinado trabalhador se filia a um determinado sindicato, seja a área, qual área for, ele está lutando em prol daquela categoria. Nós, professores da área da educação, nós temos o sindicato da educação. O pessoal que trabalha na área da saúde tem o sindicato da saúde e assim sucessivamente. O pessoal que trabalha na segurança tem o sindicato que cuida dessa área. E assim as sociedades vão criando grupos para lutar em melhoria dos trabalhadores. Outra característica, outra consequência é a consciência social. O movimento contribuiu para a conscientização dos trabalhadores sobre seus direitos e a importância da luta coletiva por justiça social. Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão ganhando mais informações. Daí a importância do estudo na nossa vida. A gente vai libertando a consciência e desmistificando determinados pensamentos para saber quais são os direitos e os deveres que os trabalhadores têm. Isso se chama consciência social. Daí a importância. E por último, como uma consequência importante, a participação política. O movimento operário ampliou a participação dos trabalhadores na política, influenciando o cenário político e social do país. E aí nós temos, no final da década de 80, início da década de 90, com a consolidação desses movimentos, políticos, pessoas ligadas à política brasileira, inclusive atualmente, nós temos um presidente muito ligado a esse movimento, né, atualmente no Brasil, surgindo para lutar em prol dessas categorias, dos operários. Para concluir esse assunto, eu gostaria de dizer que, atualmente, o principal objetivo do movimento operário brasileiro é de preservar os direitos trabalhistas historicamente conquistados. Então, olha só o que é importante aqui, ó. O objetivo do movimento operário brasileiro: preservar os direitos trabalhistas historicamente conquistados. Nos últimos anos, diversas leis, como a reforma trabalhista, como, por exemplo, a Lei 13.467, de 2017, reduziram os direitos trabalhistas. Por que é importante, gente, a gente estudar esse assunto? Para a gente se tornar cada vez mais consciente, mente aberta para as coisas. Nós temos deveres como pessoas, mas nós também temos direitos. E lembre-se, você é aluno que está em casa assistindo essa aula, você um dia pode trabalhar de carteira assinada para alguém. Você pode trabalhar numa empresa, você pode abrir o seu próprio negócio. Você pode ser um operário, você pode ser um trabalhador, um proletariado, um proletário, fazer parte dessa categoria, que a maioria da população faz parte. Né? E você tem direitos.
você não precisa ser e nem pode ser abusado. Né? Então, é importante estudar esse assunto para a gente se tornar cada vez mais consciente dos nossos deveres e também dos nossos direitos. Esses assuntos sempre caem nos vestibulares, nas provas de concurso, daí a importância. Vamos conhecer um pouco, vamos responder duas questões que eu trouxe aqui para vocês, para a gente exercitar um pouco o nosso assunto, nosso conteúdo. Eu trouxe duas questões para fechar a nossa aula. A questão de número 1 diz o seguinte: em junho de 1917, uma greve geral paralisou totalmente a cidade de São Paulo por 8 dias. As principais reivindicações eram o aumento de salário, a redução de jornada, trabalhava-se 12 a 16 horas diária, o fim da exploração de menores e mulheres e a transformação das condições gerais de trabalho. Vitorioso, o movimento assustou as elites. A iniciativa, que viabilizou a conquista dos direitos mencionados no texto, partiu dos... Aí nós temos as alternativas. Então, gente, aqui está falando daquela greve, aquela primeira grande greve que aconteceu no Brasil em 1917. Partiu de quem essa greve? Quem teve essa iniciativa? Esse é o comando da nossa questão. Olha só aqui, ó. A iniciativa. Letra A. Grupos empresariais receosos de retaliação. Letra B. Partidos políticos atuantes nas causas sociais. Letra C. Trabalhadores organizados em sindicatos de classe. Letra D. Líderes religiosos preocupados com o avanço socialista. Ou letra E. Líderes oligárquicos preocupados com os salários de seus funcionários. Gente, quando a gente trabalha questões, sempre tem uma ou duas alternativas bem absurdas, né? Então, logo de cara aqui, a gente já excluiria duas letras. Olha só, acompanha comigo. Grupos empresariais, dificilmente uma greve vai partir de grupos empresariais ou de líderes oligárquicos. Então, a letra A e a letra E, a gente já eliminaria logo de cara, né? No mínimo, eu ficaria em dúvida entre a B, a C e a D. Mas olha só, a letra B diz, partidos políticos atuantes nas causas sociais. Esses partidos políticos, eles só vêm se consolidar dentro desse movimento após a ditadura militar. Então, a letra B, eu já excluo, por quê? Eu estou falando de 1917. Olha ali a nossa questão. Então, baseado nos nossos estudos, né, nosso gabarito correto aqui é a letra C. Trabalhadores organizados em sindicatos de classe. Lógico que depois que o governo Getúlio Vargas chega ao poder, esses sindicatos se consolidam, né? Mas a luta de classe, ela já vem de muito antes, aliás, antes de 1917. E nós não temos exemplos só aqui no Brasil, nós temos exemplos em outros países também, como na Rússia, citado aqui, na Inglaterra, onde a Revolução Industrial surgiu, né? Vamos para a segunda questão? A segunda questão diz o seguinte: o governo Vargas implementou políticas trabalhistas reconhecendo os sindicatos e concedendo alguns direitos, como a regulamentação da jornada de trabalho e a criação da... Letra A, Companhia Siderúrgica Naval. B, Vale do Rio Doce. C, a Petrobras. D, a Justiça do Trabalho. Ou letra E, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP. Tudo isso aqui, gente, foi criado no governo de Getúlio Vargas. Mas nós estamos falando de quê? De políticas trabalhistas. Olha só, nós estamos falando de direitos, regulamentação da jornada de trabalho. Tudo isso fez criar, né, segundo nossos estudos, a Justiça do Trabalho. Nosso gabarito é a letra D. Provavelmente você acertou em casa, né? Tá ligado. Isso não significa que o Getúlio Vargas não criou todas essas outras aí, tá? A Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Naval, a Petrobras, né? E o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Inclusive, nós vamos ter uma aula daqui uns dias sobre a Era Vargas,
E aí a gente vai poder ver com mais detalhes, inclusive a CLT, criada no Estado Novo, né, que é uma das eras, um dos períodos estudados dentro da Era Vargas, tá bom? A nossa aula, aqui está o gabarito, né? Questão de número 1, a letra C, a de número 2, a letra D. O que nós vimos na aula de hoje, gente, para a gente falar de forma resumida? Nós vimos o conceito de movimento operário, nós vimos as principais características, nós vimos como que se deu o movimento operário no nosso país, no Brasil, nós vimos uma linha do tempo com os principais movimentos, tanto lá fora como aqui no Brasil, e as considerações importantes. A nossa aula foi baseada nessas referências. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, né? É importante, cada vez mais, que você, aluno, abra a sua mente para essas questões sociais. O movimento de trabalhadores no Brasil, ele é importante, foi lá atrás e é importante atualmente também. A gente tem que lembrar que as conquistas dentro desse movimento, elas se originaram, elas nasceram com a luta de muitas pessoas juntas. Uma coletividade muito grande, pessoas que não estão mais nem vivas atualmente, né? Então, cada dia mais é preciso a gente lutar pelos nossos direitos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!